nós vamos falar sobre o capítulo 5 da nossa apostila de eletricidade, e aí a gente vai trabalhar alguns conceitos de magnetismo, relembrar lá do ensino médio que nós fizemos. Não sei se vocês ainda lembram da regra da mão direita. Quem aí lembra da regra da mão direita? Não lembro, não. Não? Nem eu. Eu lembro que na época da faculdade, porque na faculdade eu estudei, acho que foram 4 ou 5 físicas, e uma era só eletromagnetismo. Então, nas provas, tinha muito essas questões aí da regra da mão direita. Então, a gente só ficava lá, balançando, parecendo a Beyoncé fazendo aquela coreografia, né? Fazendo o gesto com a mão direita. Mas é um método para a gente poder ver a direção e o sentido do campo magnético. Então, vamos começar. O que é campo magnético? A gente, até agora, nós estudamos as cargas elétricas, daí a gente estudou o campo elétrico, né, que provém dessa movimentação das cargas elétricas, e agora a gente chega no campo magnético. E o campo magnético também, ele é o resultado dessa movimentação das cargas. Então, ele está numa região no espaço onde essas cargas elétricas estão em movimento, ou seja, uma das principais propriedades para existir a presença do campo magnético é, com certeza, ter movimento de cargas. Se a gente tem cargas que elas estão em repouso, a gente não vai ter ali um campo magnético presente naquele corpo. Então, para que se haja campo magnético, precisa ter cargas elétricas em movimentos. E essas cargas estão sujeitas à ação dessa força magnética que é capaz de alterar a trajetória dessas cargas, né? Então, ela pode agora, o campo magnético pode dar algum sentido e direção para essa movimentação das cargas elétricas. Então, assim como o fluxo de elétrons que está lá, e a gente aplica uma força, e essa força, ela vai resultar na corrente elétrica, que vai dar um sentido e direção àqueles elétrons, agora também o campo magnético ele vai dar sentido e direção a essa movimentação das cargas elétricas. E ele nada mais é do que o resultado da movimentação das cargas, e no caso de um fio que conduz a corrente elétrica, ou até mesmo oscilação de partículas subatômicas, como os elétrons. Então, quando a gente pensa assim, campo magnético, todos nós estamos rodeados de campo magnético, né? Seja onde nós estivermos, até porque a Terra ela também tem um grande campo magnético ao redor dela. E a Terra, ela vai nos influenciar, como quando a gente estuda campo gravitacional e o campo elétrico. Então, a gente sofre a influência, né, desses 3 campos. Então, todos os corpos, eles sofrem influência do campo elétrico, do campo gravitacional e do campo magnético. E aí, quando se tem a junção desses campos, a gente pode trabalhar melhor o fenômeno que acontece e o que isso pode resultar, o que a gente pode trabalhar a partir desses fenômenos para a gente na parte de tecnologias. Então, ele é representado, a figura do campo magnético é representado por um ímãzinho, que lembra muito aquela borracha que a gente tinha também anos atrás, né? Que as pessoas falavam que a parte... Qual que era a parte que apagava a caneta? Acho que era a parte azul, né? Que o pessoal falava que apagava a caneta e a parte vermelha apagava lápis. Mas eu nunca consegui apagar a caneta com ela. Mas toda vez que a gente vê uma borrachazinha azul e vermelha, a gente lembra muito do ímã, né? Dessa simbologia aqui do campo magnético. Porque a parte vermelha é a parte norte e a parte azul é a parte sul. Então, as linhas do campo magnético, elas saem do hemisfério norte aqui e vão em direção ao hemisfério sul. Então, essas linhas, elas se iniciam aqui na parte norte e vão em direção à parte sul, nesse movimento aqui, e o curioso é que elas nunca vão se cruzar. Então, assim como existe a presença do campo elétrico, agora também existe a presença do campo magnético. E a gente também precisa entender como que funciona essas linhas aqui. E uma das análises é a partir da regra da mão direita. Então, falando das propriedades desse campo magnético, a unidade de medida dele é Tesla, em homenagem a Nikola Tesla, e aí a gente lembra do início das nossas aulas, né, que nós falamos muito dele.
E por conta dele, por conta dos estudos e todas as contribuições que ele fez para a parte da elétrica, foi que se denominou essa unidade de medida como Tesla. Então, é um T maiúsculo, né, um Tzão, que é representado o campo magnético. Ele é um vetor, então a gente sempre vai representar ele como vetor, que tem módulo, direção e sentido. Então, a gente tem que saber analisar qual é a direção que esse campo magnético ele está indo, qual é o sentido, como que ele está acontecendo ali, o fenômeno dele em cima do campo que a gente está observando, em cima de um ponto, no condutor, onde está passando corrente. Então, há diversas situações em que a gente precisa analisar o campo, e aí toda vez que a gente analisar ele, a gente sempre vai ter que diagnosticar qual que é a direção e o sentido dele. Então, como que se produz, né? É através dos ímãs naturais e artificiais, que é através da construção e arranjo de espiras condutoras e bobinas. Daí vem a ideia do transformador. Então, quando se tem um arranjo bacana aí das espiras, das bobinas, a gente vai realizar o efeito de indução. Então, quando a gente realiza esse efeito de indução, a gente gera ali um campo magnético que vai fazer com que uma força seja exercida em outro ponto, que é a FEM, que é a força eletromotriz. Então, uma das propriedades. Quando o campo elétrico ele está oscilando em alguma região, essa oscilação também dá origem ao campo magnético orientado em uma direção perpendicular. Então, outra característica que marca bastante o campo magnético é justamente isso. O campo magnético ele sempre vai ter uma direção perpendicular, ou seja, 90 graus, ao campo elétrico, né? Então, é como se fosse um L aqui, e a gente vai ter essa direção. Eu coloquei esse desenho aqui para poder mostrar. Então, nós temos aqui agora o campo X, Y e Z, e aí nós temos o campo elétrico. Se a gente pegar aqui o campo elétrico, até então a gente estava trabalhando nele em X e Z, nos XY, né, nos XY aqui do gráfico. Então, a partir do momento que ele vai oscilando aqui, gera perpendicular, ou seja, 90 graus dele, né, esse L que a gente faz, e agora o campo Z. Ô, professora, Oi. eu vou sair e entrar aqui rapidinho porque travou minha imagem, Tá, viu? beleza. Que deu uma queda rápida. Tá bom. Então, toda vez que a gente tiver um campo elétrico e a gente tiver essa movimentação aqui das cargas elétricas, a gente vai ter perpendicular a isso o campo magnético. Então, sempre a gente vai ter essa direção aqui de 90 graus, fazendo esses 90 graus. Então, é também uma propriedade do campo magnético. Professor, Oi. você vai passar alguma coisa na imagem aqui pela aula? Ou para a gente acompanhar em algum lugar? Não entendi. Você vai passar algum slide aqui na aula ou você vai mandar a gente acompanhar em algum lugar? Não tá, Já tá, você não tá conseguindo ver, não? não estamos vendo, não. Oh, meu pai. Tá sendo estranho você falando da... Eu tô assim, meu Deus do céu, não tô Eu entendendo. tô falando, ela falou, eu vou colocar a imagem, eu tô esperando. O meu tava travado aqui, na tela preta. Então vai ver que, então vai ver que era Nós eu não que tava. vimos nada da imagem, professora, não compartilhou. Agora foi, Aí, agora tem que voltar. agora foi. Você estava olhando esse tempo todo pra minha cara e não falar nada. Até O bonito meu não demais, tá né? mostrando Aí nada. você falou assim, eu vou colocar a imagem. Nós ficamos esperando. Tranquilo. Não, o meu não tinha nem a cara da professora, tava a imagem preta, com 2 letras. Consertou aí agora pra você? Agora tá certo. Todo mundo tá Agora olhando. tá tudo jóia. Tá. Então, voltando aqui, né, a representação do campo magnético é essa simbologia aqui, onde a gente tem esse ímã, que lembra muito aquela borrachinha, a parte vermelha e azul, e aí a gente tem o sentido de norte a sul. Então, as linhas de campo magnético, elas surgem aqui no hemisfério norte, e aí ela vai em direção ao sul, e essas linhas, elas nunca vão se cruzar, elas vão ser contínuas. Ela vai ter início, vai fazer um ciclo, na verdade, né? Cada uma dessas linhas,
e aí elas são contínuas, elas não se cruzam e há um fluxo, vai depender da intensidade dessa força, que pode ser poucas linhas ou muitas linhas, assim como a gente tem também no campo elétrico. E o desenho que eu estava falando para vocês é esse daqui, que a gente analisa o gráfico X e Y, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, a corrente alternada, a gente analisa aqui o X e Y. E aqui, se a gente for observar o campo elétrico, a oscilação do campo elétrico, a gente acrescenta agora a esse gráfico a parte Z, então vai ficar X, Y, Z. Então, agora a gente tem perpendicular a isso, né, no ângulo de 90 graus, a gente tem agora a presença do campo magnético. Então, toda vez que surgir ali um campo elétrico, a gente vai também ter um campo magnético ali no ângulo de 90 graus, que é perpendicular ao movimento do campo elétrico. E aí, mais características, né, do campo magnético, foi o que eu falei, elas são sempre fechadas, ou seja, elas fazem um loop, né, elas fazem um ciclo ali, cada uma das linhas, elas nunca vão se cruzar, e quanto mais próximas elas estiverem, maior será a intensidade do campo magnético naquela região. Então, se a gente tiver muitas linhas próximas umas das outras, isso significa que a nossa força de interação, o nosso campo magnético, ele vai ser mais intenso, ele vai ser mais forte. Então, ele vai ter uma força de atração muito maior. Então, se essas linhas elas estiverem espaçadas, elas estiverem afastadas umas das outras, esse campo vai ser menor. Assim como também, se a gente estiver próximo a algum material que está sofrendo campo magnético, a gente vai ter ali uma atração maior. Se a gente estiver mais distante desse material, a gente também não vai sofrer tanto aquele campo magnético que está sendo produzido naquele local. Então, a região, né, desses magnetos, né, onde que se realizam esse campo magnético, saem linhas de indução, é chamada de norte magnético, que é a ponta vermelha, e a região em que essas linhas de indução emergem ou entram é conhecida como sul magnético, que é aquela parte azul do desenho. Essa daqui. Então, aqui, a parte norte magnética, e aqui o sul magnético. Então, vocês percebem que elas nunca se cruzam, né? A gente nunca vai ter um cruzamento de linhas aqui, mas a gente percebe que há um ciclo uniforme, então elas tendem a seguir aqui uma mesma direção, né? Considerando, se for norte vai sair, se for sul vai entrar. E aqui eu coloquei a imagem da Terra, porque a Terra também em volta, ela também tem um grande campo magnético. E isso aqui também causa muitos fenômenos em todos os materiais que estão presentes nela e fora também. Então, no vácuo, no espaço, né, tem a presença desses campos, e até o Sol, ele também há uma interferência muito grande nessa parte magnética. E uma das curiosidades disso é o fenômeno que a gente conhece como aurora polar, que mais conhecidamente, para mim mesmo, mais conhecida é a aurora boreal, né? Que a aurora boreal ela acontece na parte norte, e quando for na parte sul é a aurora austral. Então, o que é isso? Quando o Sol ele emite as suas partículas, e essas partículas elas se encontram aqui com o do campo magnético da Terra, é como se elas estivessem chocando. E aí, nesse choque que elas se coincidem, e também a presença de oxigênio e nitrogênio, acaba que surge como se fosse uma luminescência, né? Luminescência nessas pequenas partículas. E aí a gente consegue ver isso a olho nu, num efeito luminoso. Geralmente uma luz verde, né? Aqui a gente tem uma luz um pouco mais, uma tonalidade diferente, mas há essa reação aí de luminosidade, né? A forma com que essa partícula tá expelindo esse fenômeno. Tem uma série, aí não sei quem gosta de série, se vocês já assistiram, que é o 100. Alguém já assistiu? Acho já que viu não. alguma coisa? O 100. O 100 é assim, a Terra teve uma grande radiação
E aí, com essas radiações que aconteceram na Terra, a população ela teve que sair da Terra, porque essas radiações mais fortes, né, nosso corpo humano não suporta. Então, entre algumas doenças, algumas problemas, defeitos mesmo nas células, além disso, pode chegar à morte. Então, na realidade, isso acontece, né? A presença da radiação, ela pode ser muito prejudicial ao corpo humano, em nossas células. E aí, a série, o 100, ela retrata muito isso. A população saiu da Terra, foi para o espaço, ficou numa nave lá, e aí, depois de muitos anos, eles tentam retomar a Terra, para ver se a radiação da Terra ela já foi reduzida a ponto de conseguir haver novamente uma população terrestre aqui. E aí eles mandam uma nave com 100 jovens, e esses jovens voltam para a Terra, e eles vão verificar se tem mesmo radiação ou não tem. E aí acontece muita coisa, mas assim, a ideia da radiação é legal e trabalha muito isso aí. Do que essa radiação pode acontecer no corpo humano e como que são esses efeitos. E é bem legal. Aí quando eu estava vendo sobre eletromagnetismo, eu lembrei da série. E eu também dou física para radiologia, e radiologia está vendo tudo isso também, os efeitos da radiação no corpo humano. E eu lembrei muito disso. Então, vários fenômenos acontecem por causa da radiação, que é real. Mas hoje a gente não sofre tanto. Mas existe. Então, o campo magnético está aí em todo lugar. Assim como o campo, tem a presença também da força magnética. Força magnética ela é o resultado da interação entre os corpos dotados de propriedades magnéticas. Podem ser os ímãs ou cargas elétricas que estejam em movimento. Então, pode ser tanto atrativa quanto repulsiva. Pode atrair ou expulsar ali de perto. E surgem corpos eletricamente carregados, que pode ser tanto negativamente ou positivamente. Então, agora a gente está trabalhando de cargas elétricas positivas, como os prótons, e as cargas elétricas negativas, que são os elétrons, e os nêutrons, eles não possuem uma força magnética, o campo magnético. Então, quando se tem cargas neutras, a gente não tem ali a presença do campo magnético, porque não há interação entre os corpos. Então, esses corpos eletricamente carregados, positivo ou negativo, que se encontram em movimento em relação a um campo magnético exterior que esteja sofrendo ali na localidade. Essa força vai ser sempre perpendicular aos vetores de velocidade e de campo magnético. Então, assim como o campo magnético é perpendicular ao campo elétrico, a força magnética ela também é perpendicular à velocidade e o campo magnético. A gente vai ver isso mais na frente, quando a gente poder exercitar mais em alguns exercícios. E tem uma das fórmulas. Quando vocês olharem o capítulo 5 da apostila de vocês vão ver muitas fórmulas, inclusive algumas que até assustam. Essa aqui assusta um pouquinho, porque agora a gente está trabalhando com o seno, né? A gente está trabalhando com o seno de um ângulo. Então, isso para a gente é novo até então, porque até então a gente não tinha trabalhado nada de seno, cosseno, ângulo, essa relação toda. Mas a gente percebe que, por a gente estar falando desde o início aqui, que todas essas força, o campo magnético, eles são perpendiculares, significa que é 90 graus. E o curioso é que o seno de 90 é 1. Então, se o seno de 90 é 1 e a maioria dessas interações elas acontecem aqui de forma perpendicular, como que a gente não utilizasse essa parte da expressão, o que facilita a nossa conta, seria basicamente essa daqui. A força magnética, a carga, na carga do corpo, então a carga vai influenciar a velocidade, ou seja, se a gente não tiver velocidade, o corpo vai estar em repouso. Se o corpo estiver em repouso, a gente não tem ali a presença do campo magnético. O B maiúsculo, que é a representação do campo magnético, né? Então, se não houver um campo magnético, a gente não vai ter também a presença de uma força magnética. E ali o seno do ângulo, que é a ideia do perpendicular, que também para a gente aqui não vai fazer muita diferença, porque a maioria das vezes vai ser sempre 1.
Entrou, Rafa. Então, voltando, para a gente poder entender melhor como que essa fórmula funciona. Essa força magnética ela é dada em newtons. O módulo dela aqui é a carga líquida do corpo. É carga que está em excesso ou falta, né? Se for prótons, é excesso, se for falta, é elétrons. E deve ser dada em coulombs. A velocidade, a gente trabalha em metros por segundo. O ângulo, que é formado entre a velocidade e o campo magnético, em Tesla. E deve ser dado em graus, o ângulo em graus. Então, para a gente entender melhor, imagine vocês aqui. Um campo aqui que eu criei, e aí dentro dele tem essas simbologias. Vamos lá. Primeiro, B maiúsculo com o sinal de vetorzinho aqui. Significa que é o campo magnético, vetor campo magnético. A gente falou uma das propriedades que o campo magnético ele é vetorial. Então, ele sempre vai ser expresso com essa setinha, e aí a letra que indica ele é esse B maiúsculo. Então, campo magnético, vamos criar um campo magnético aqui. Aqui tem um círculo com um X dentro, tá? Eu vou mostrar para vocês o que significa isso. Quando a gente trabalha as linhas do campo magnético, a gente percebe que, entre algumas curiosidades dela, a gente percebe que ou ela entra para um lugar ou ela sai. Quando a gente vê essa figura aqui, ó, é o que eu estou falando. Quando a gente está no sentido norte, as linhas de campo estão saindo. Quando a gente está no sul, as linhas de campo estão entrando. Então, quando a gente representa isso no campo magnético, significa que se ela é norte e ela está saindo, ela vai ser essa simbologia aqui do xizinho. Ela está saindo, né? Ela está saindo do campo. Se ela fosse entrar, como é o caso da parte sul, ela seria um círculo e ela seria um pontinho. E aí, fazendo uma analogia que o pessoal gosta de brincar, seria aqui um círculo e só um pontinho aqui no meio. A analogia que o pessoal faz é a seguinte, de uma flecha. Então, imagine que a gente está apontando uma flecha, né? Vou fazer aquela brincadeira de disparar uma flecha. Se você olhar para a flecha, você vai ver o xizinho da ponta dela. Se fosse o contrário, se você fosse virar a flecha para você, você ia ver só a ponta da flecha vindo em sua direção. Então, é isso que a gente faz a analogia para as linhas do campo magnético. Se elas vêm em nossa direção, ou se elas saem do plano, elas vão ser só um pontinho. Se elas entram no plano, elas vão ser um X aqui. Então, nesse campo aqui, as linhas de campo, elas estão saindo ou estão entrando? Saindo. Vai saindo. Saindo, entrando. Eu acho que saindo. Para mim, saindo também. Pra mim saindo, porque tá vendo a bundinha da flecha. Exatamente. Então, imagine que esse pontilhado aqui, ela toda tá repleta com esses campos aqui essas linhas do campo magnético saindo. E aí eu joguei aqui um corpo qualquer com uma carga. E essa carga, ela tá positivamente. Então, a gente está aqui com uma carga elétricazinha positiva, com prótons. E eu falei que a velocidade dela está indo para essa direção de baixo aqui. Então, é como se eu estivesse pegando esse corpo e jogando ele para baixo. No momento que eu estou fazendo isso, a gente faz uma regrinha que é a regra do tapa. Então, como é que funciona a regra do tapa? A gente vai usar muito a mão para isso. Então, sempre a mão direita. A regra do tapa é a seguinte. O seu dedão vai apontar sempre para a velocidade. Então, se a minha velocidade está indo para baixo, eu vou colocar o meu dedão para baixo. As linhas do campo magnético, se elas estiverem entrando, eu vou estar com a mão entrando. Se ela estiver saindo, eu vou colocar para a mão saindo. E a força, ela vai ser o resultado disso num puxão, num empuxo assim. Então, se eu tenho ali a minha velocidade para baixo, se eu tenho o campo magnético que está entrando, a minha força, ela vai ser um empurrão que eu vou dar. Então, ela vai ser
E é a força aqui, ó, perpendicular. Ela está fazendo esse ângulo de 90 graus com a minha velocidade. Então, é como se eu estivesse dando um tapa e esse corpo ali, a força dela, ela está sendo para essa direção aqui. Então, perpendicular à velocidade. E também porque ela é positiva. Se aqui fosse um corpo carregado com elétrons, se ele fosse negativo, em vez de eu fazer esse movimento com a minha palma da mão, eu faria com as costas da mão. Então, se esse corpo ele fosse negativo, em vez de a minha força ela está indo para, no meu caso aqui, para a direita, ela iria para a esquerda. Então, ela seria contrário a isso aí. E aí a fórmula continua a mesma, né? A força é igual ao campo magnético, a carga, a velocidade e o seno do ângulo, aqui no caso de 90 graus, que vai ser 1 sempre. Aí, para entender melhor isso, a gente tem também a ideia do condutor. Quando eu coloco um condutor aqui, nesse condutor há passagem de corrente elétrica. Se há passagem da corrente elétrica, as minhas cargas elas estão em constante movimento. E aí elas estão numa direção, no sentido, né? Que é a ideia do negativo para o positivo. Então, a gente imagina que aqui a gente está com vários pontinhos carregados positivamente. E aí eu falo que a minha corrente ela está indo nesse sentido aqui. E aí, da mesma forma, eu vou analisar se a minha corrente ela está indo para o sentido da direita e elas são positivas, eu vou dar um tapa. Quando eu dou um tapa, eu estou subindo com a minha mão. Quando a minha mão está subindo, eu estou tendo uma força aqui, ó, para cima. E essa força, ela é perpendicular ao meu condutor. Então, o sentido da corrente, a carga positiva, e aí o fluxo ali do meu campo magnético também está entrando. Entrando, viu, pessoal? Vocês falaram que estava saindo. Pensa aí, ó. A flecha, se eu estiver vendo a flecha, o finalzinho dela, o xizinho dela, ela vai entrar, porque eu vou lançar a flecha. Se a flecha for lançada para mim, eu vou ver só o pontinho dela, só a ponta. Então, ela vai sair, vai vir para mim. Então, esse xizinho aqui, ó, ela tá entrando, o campo tá entrando. E aí, a corrente, ela tá indo em direção a esse condutor com as cargas positivas. Então, eu tô entrando com o meu campo magnético. A minha corrente, ela tá indo ali para a parte, para mim, eu tô vendo na direita. Então, eu vou dar um tapa nela. Então, a minha força, ela tá para cima. Isso aqui vocês conseguem visualizar melhor fazendo o exercício, claro. Mas a gente vai construir mais essa ideia também da regra do tapa. E também vai vir a regra da mão direita, que vai complicar um pouquinho a ideia para a gente. Mas vamos continuar. Teve um experimento lá em 1800 e bolinha, que foi do Christian Ørsted, que é esse camaradinho aqui, que ele fez. O que ele fez? Ele alimentou um circuito e colocou a parte do circuito retilíneo, ou seja, ele deixou a parte do condutor aqui de forma reta. E nessa parte reta, próxima a essa parte, tinha uma bússola. Uma bússola estava ali solta. E a ideia da bússola é, né, um campo magnético e tem tanto a parte do norte como a parte do sul. E a gente se localiza a partir do que essa bússola está lendo, né, através do campo magnético que ela está interpretando ali no momento. Quando ele ligou, ele fechou a chave e ele carregou esse condutor, quando passou a corrente elétrica nessa parte retilínea aqui, ele percebeu que a bússola, ela alterou. Depois que ela alterou e ele desligou a chave, voltou ao sentido que estava antes. Então, ele percebeu que a influência da corrente elétrica, ela era sofrida na bússola. Foi quando ele percebeu que no condutor, também se a gente tiver um condutor, se a gente tiver passagem da corrente, a gente vai ter ali um campo magnético exterior, vai ter um campo magnético induzido ao longo daquele condutor, ao longo da sua esfera externa. E aí alterou a bússola que estava ali próxima a ele. Daí, a gente vem com a ideia da regra da mão direita, que eu falei para vocês. E a gente pensa o seguinte,
O dedo polegar, ele vai indicar a força magnética. O indicador, ele vai indicar a direção do campo. E esse aqui, o dedo médio, vai indicar a velocidade da carga. E a gente pode analisar de uma outra forma, que eu vou mostrar para vocês agora. Tem vários momentos que a gente pode fazer a regra da mão direita, mas aí eu separei 3. Primeiro é o fio retilíneo, que foi dessa experiência que ele fez. Então, se eu tenho um condutor e se eu tenho movimentação das cargas, eu vou gerar aqui um campo magnético ao redor desse condutor. E a gente precisa saber qual que é o sentido, qual que é a direção desse campo magnético. Então, imagina que temos aqui um condutor que está carregado e aí está gerando esse campo magnético, só que eu não sei para qual direção que é. E aí eu vou fazer a regra da mão direita. Então, imagina que a gente tem uma corrente que está passando e aí, como eu falei para vocês, que sempre que tiver um campo elétrico, a gente vai ter de forma perpendicular, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, a gente vai ter o campo magnético. Então, eu tenho aqui a corrente nessa parte vertical, e aí eu coloquei agora esse plano horizontal aqui de forma perpendicular, e aí eu vou analisar o campo magnético. Então, através da regra da mão direita, vamos lá. O meu dedão, ele vai estar para a corrente. Então, a direção da corrente, ela está para cima. Então, vou indicar para cima. E aí, eu vou analisar, vou fechar a minha mão e ver para onde que eu estou indo com o sentido. Quando eu fecho minha mão, eu estou vindo com a direção para mim, né? Como ele está fazendo essa representação aqui. Quando eu faço isso, significa que o campo magnético, ele está girando nesse sentido, que para a gente é o sentido anti-horário. Então, a gente consegue perceber que se a corrente estiver subindo, então, estou subindo com a corrente, e aí eu vou fechar como se eu fosse pegar nesse condutor. É porque eu não estou com uma caneta aqui. Mas se eu fosse pegar nesse condutor e fechar a minha mão, eu ia perceber que o campo magnético está envolvendo ali aquele condutor. E de que forma? Dessa forma aqui, anti-horária. E aí, se a gente for analisar o campo magnético, ele é tangente a essas linhas. Então, estou tendo a presença das linhas do campo magnético, e aí se eu for falar assim, qual é o campo magnético que está, qual é a direção do campo magnético nesse condutor? A gente sabe que ele é tangente, ou seja, vocês vão pegar uma reta e vão fazer para cada sentido aqui, para cada ponto. Pegue qualquer ponto e aí faça uma reta, puxe uma reta, pega um ponto, traça uma reta. Que essa reta ela vai ficar tangente a esse círculozinho. Então, todos esses pontinhos aqui, eles me dão a direção agora do meu campo magnético. Então, agora eu tenho aqui a direção da corrente, eu sei que existe um campo magnético envolvendo esse condutor, e agora também eu sei qual é a direção desse campo magnético, que ele está envolvendo esse condutor aqui, na forma anti-horária. E aí, representado pela regra da mão direita. Então, o dedão aponta para a corrente e aí fecha o condutor. Quando você fecha o condutor, você vai ver se é esse campo magnético, né, para onde que ele tá girando. Agora, se eu falasse para vocês assim, vamos olhar esse condutor, mas numa visão de cima, uma visão superior. Tipo desenho técnico, que a gente tem várias amostrais ali, né, de cortes. Como que seria esse corte aqui se a gente fosse ver pela vista superior? Então, é como se a gente pegasse o condutor e olhasse ele lá de cima. Se a gente fosse olhar ele lá de cima, a gente teria mais ou menos essa figura aqui. Concorda? Ó, esse cinza aqui é o condutor, esse verde é o ponto médio do condutor, e essas voltinhas aqui, elas são as linhas do campo magnético. Então, eu tenho aqui o meu condutor, então eu tenho o fluxo da corrente que está passando ali, e eu gerei ali o campo magnético também. E falei que, como se aí, dedão é a corrente. Então, agora, a superior, a corrente está vindo para onde? Ela está vindo para a minha direção, né? Então, vou apontar para mim. Vou fechar o condutor na minha mão. Então, segurei aqui o condutor na minha mão. Então, para onde que está passando o campo magnético, né? As linhas. Então, justamente aqui, ó,
sentido anti-horário. E aí eu pego qualquer ponto dessas linhas e aí faço uma retazinha que eu vou ter a tangente desse ângulo aqui, e aí já é o meu campo magnético em volta desse condutor. Então, a vista superior seria essa. E aí, vocês conseguem entender melhor a questão do pontinho. Porque agora o pontinho está vindo para a minha direção. Então, quando eu tenho um pontinho, ela está vindo para mim, né? Está saindo. Quando eu tenho um xizinho, ela estaria entrando. Uma outra ideia é a espira circular. Então, se eu tiver uma espira e aí eu for alimentar essa espira, como que vai ser o campo magnético em volta dela? Então, agora a gente já não tem mais um condutor reto, a gente tem um circular, e aí a gente tem essa ideia da corrente aqui, que está vindo dessa parte e voltando. Então, a corrente está voltando aqui nessa espira circular. Então, como que vai ser esse campo magnético? Então, da mesma forma, então a corrente, ela está subindo ali. Vou apertar essa espira. Quando eu aperto essa espira, eu vejo que o campo magnético, ele está entrando ou ele está saindo? Ele está vindo para mim ou ele está indo? Agora parece que está entrando. Tá vindo para mim, né? Isso. Isso, se ele está vindo para mim, tô vendo o pontinho, tô vendo a ponta da flecha. Então, é justamente essa simbologia aqui, ó. Esse pontinho e o círculo. Então, peguei a corrente ali no início, né? Apertei a espira e aí eu vi que tá vindo em minha direção. Então, vocês percebem que em qualquer momento que eu fizer nessa espira aqui, se eu fizer aqui em cima, por exemplo, a corrente vai estar indo para, no meu caso, para a esquerda. E aí eu fechei ali na espira com a minha mão, ainda continua vindo, né? O fluxo vem todo para a minha direção, então tá vindo para mim. Da mesma forma, descendo, que quando eu pego essa pontazinha aqui, final dela, então a corrente está para baixo, e aí eu fechei a minha mão aqui, ó, ela ainda continua vindo para mim. Então, em todas as direções, eu tenho esse campo magnético vindo para a minha direção. Então, se eu for olhar aqui, essa representação aqui, tá vendo? Quando eu estou olhando essa vista, esse pontinho está vindo na minha direção. Então, o campo magnético que ele está gerando, ele está perpendicular à passagem da corrente. A passagem da corrente entrou aqui nessa espira circular, e aí, com um ângulo de 90 graus, está fazendo em nossa direção. Porque como é um plano 3D, né, a gente não consegue trabalhar sem ter essa ideia aqui. A simbologia disso, a gente coloca um olhozinho, que é, na verdade, tipo um triângulo assim, um círculo, e aí representa essa vista aqui. É como se a gente estivesse olhando para o desenho, para o corpo que a gente está estudando, para o condutor, e a gente está analisando como que está surgindo o campo magnético ali em volta dele. E essa representação aqui já é o contrário. Você percebe que agora ela está começando aqui e terminando depois. Então, por isso que ele vai fazer o contrário. Quando eu pego a minha corrente no início, subiu, aí tá vindo para mim. Aí, quando eu chego nesse ponto, vocês percebem que é o que está acontecendo, né? Se eu segurar essa espira aqui nesse momento e fechar ela na minha mão, eu vou ver que está vindo para mim a direção do fluxo, justamente isso que está fazendo aqui. E aí, se eu venho e desço, aí se eu descer com a minha mão, ela vai fazer esse sentido aí, que está fazendo essas linhas aqui do campo, né? Se eu desço com a corrente, vem aqui para a minha direção. E tem também o terceiro momento, que é uma bobina ou uma solenoide, que a representação seria mais ou menos isso aqui. A gente tem uma solenoide ali, né? A gente fez uma bobinazinha. Então, é um condutor, porém agora ele tem várias voltas, não é nem retilíneo e não é só uma espira. Agora é uma bobina, né? Uma bobina, ela é feita aí com material, pode ser vários, mas geralmente os condutores, os melhores condutores, e a gente faz uma série de círculos aí para poder
gerar realmente o campo magnético em volta dela que vai causar a indução em outro corpo. E aí a gente tem aqui, se a gente analisar o negativo para o positivo, de onde está surgindo. Então, imagina que, se a gente parte da ideia que a corrente, ela sai do negativo para o positivo, é como se fosse aquele primeiro desenho lá, com várias cargazinhas positivas aqui, indo em direção a esse final. Então, se eu tenho várias cargas positivas que estão subindo, o meu dedão vai apontar para cima. Se eu apontar para cima, eu vou apontar o meu campo magnético perpendicular a isso. Então, eu vou fazer um ângulo de 90 graus. E aí, se eu fosse fechar no início aqui dessa espiral, dessa solenoide, se eu fosse pegar nela, eu ia ver que o campo magnético dela está saindo para cá, né? Está vindo para a minha direção. Então, quando ele está fazendo esse percurso aqui, e aí se a gente pegar nesse último ponto, vai acontecer a mesma coisa, né? Se a corrente está vindo para essa direção aqui, agora eu tenho ela descendo, e aí é como se ela estivesse entrando ali, né? Se eu for fechar, é como se ela estivesse entrando. No início aqui, é como se ela estivesse saindo. Se eu fosse fechar ela, desci com o meu dedão, é como se ela fosse entrar. Então, a gente percebe que agora a gente tem aqui as linhas entrando nessa parte e saindo nessa parte. E aí dá a ideia justamente do campo magnético em seu conceito, que surge aqui a parte norte e a parte sul. Se eu tenho parte norte e parte sul, e aí eu tenho as linhas que elas nunca vão se cruzar, que elas vão causar um loop, cada uma delas, que vão causar uma intensidade de força, a gente tem agora aqui o que a gente chama de eletroímã. Então, o conceito de eletroímã é justamente esse. A gente tem um condutor, e um condutor em forma de uma bobina, e aí essa bobina, ela está causando esse efeito magnético, onde nós temos a presença do norte magnético e do sul magnético. Se eu perguntar para vocês, aqui é o desenhozinho, né? Então, se eu fosse colocar uma bússola aqui, o norte, ele vai atrair o sul, então ele atraía o ponto azul no nosso campo magnético, em consequência disso, o sul, ele atrai o norte, então seria a parte vermelha. Então, a gente tem aqui um eletroímã que tem a força de atração e repulsão. Aí eu pergunto para vocês, deixa eu ver só quem entrou aqui. Bem, se eu partir no meio essa bobina, se eu cortar essa bobina aqui no meio, e aí eu separar, aí eu vou ter duas bobinas agora. Como que vai acontecer? Qual que fica com a parte sul e qual que fica com a parte norte? E aí? Cri, 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 cri. Ninguém? Vamos ter que arriscar, né? O que você arrisca, Cida? Eu acho que fica oposto daí. Ou então o norte fica com o sul, o lado sul, contrário. Tá, então se eu dividir no meio, vamos supor, cortei no meio. Então essa parte aqui é A e essa parte é B. A vai ficar como? Carga positiva AB e carga negativa A. Então aqui seria positivo e aqui seria negativo? A A seria positiva e a B seria negativa. Tá, mas aí tem uma ideia. Se a gente cortar aqui e a gente separar essas duas, a gente vai ver que a presença da corrente, ela vai acontecer da mesma forma. Então, ela vai iniciar aqui e a tendência é ela ir para o final. Então, se eu tenho agora duas partes dessa, a corrente vai funcionar da mesma forma. Então, ela começa aqui e vai ter o final dessa parte. Se aqui no início ela está causando o norte, aqui na outra ponta, ela vai causar o sul.
Porque se a gente for analisar, ela está entrando com a corrente, se a gente está entrando com a corrente, a gente está saindo com esse fluxo aí das linhas. E na outra ponta, ela vai estar descendo com a corrente. Se ela está descendo, ela vai estar entrando com as linhas de campo. Então, é uma propriedade também. Se a gente cortasse no meio essa bobina, a gente, em vez de ter só uma parte norte, ou só uma parte positiva e outra só a parte sul, ou só a parte negativa ou positiva, agora nós temos... Pode falar? Seria 2 norte e 2 sul? Exatamente. E A gente teria... A gente, como se, já que a gente falou que o conceito disso aqui é um eletroímã, em vez de ter um eletroímã, agora a gente teria 2 eletroímãs, porque ia funcionar da mesma forma. Eles teriam tanto a parte A como a parte B, ela teria norte e sul. Então, nunca que a gente vai trabalhar com material e que se a gente divide esse material, ele vai ficar só carregado com esse fluxo aí saindo, ou só carregado com o fluxo entrando. Ele, nesse sentido aqui de bobina, se a gente cortar essa bobina, a gente sempre vai ter uma parte norte e uma parte sul. Tá? Então, ele nunca vai ser só norte ou sul. No caso, uma parte onde entra e a outra parte onde sai. Agora eu entendi, é que nem o ímã normal. Isso mesmo. Quando você parte ele, fica com os 2 polos. É igual na ideia que a gente fez a questão da eletrização dos corpos. Quando a gente for eletrizar um corpo, e aí a gente não tem ali só o negativo e o positivo, mas a gente tem uma junção. Tende-se que os elétrons eles vão para um ponto e os prótons eles vão para outro, até por causa da lei da atração e repulsão que ele sente ali dentro daquele material. Mas aquele material ele vai ficar carregado com as partículas negativas e com as partículas positivas, né? Então, dentro daquele material vai ter um ponto norte e vai ter um ponto sul, que é o que acontece aqui com essa situação da bobina, da solenoide. Então, é uma característica também do campo magnético. Depois disso, a gente tem a ideia do fluxo magnético. Eu só vou mostrar para vocês o que é o fluxo magnético, mas a gente não vai fazer nenhum exercício voltado para isso hoje, que ele é um pouco mais complexo. Então, o fluxo magnético nada mais é do que a concentração dessas linhas. Se eu tenho num campo ali uma concentração grande de linhas, eu vou ter um fluxo mais intenso. Se eu tenho poucas linhas e elas estão afastadas entre elas, eu vou ter menos fluxo, eu vou ter menos intensidade. Então, ele é definido por essa letra aqui, que é a letra grega, que é o Φ, acho que é o Φ, é Φ mesmo. E ela se dá nesse conceito aqui, o campo magnético vezes a área, vezes o cosseno do ângulo agora. Então, já é uma outra ideia do ângulo. E a unidade de medida dele é o Weber. Muitas pessoas falam Weber, enfim. É a unidade de medida desse fluxo magnético. Mas isso aí fica para outro dia. Vamos tentar assimilar as ideias do campo magnético, da força e das linhas de campo. Então, vamos lá. Agora só vamos pensar agora nessas afirmativas aqui. Número 1. A experiência do Christian Oersted, que é aquela que ele colocou, fez um circuito, deixou uma parte retilínea, e aí perto daquela parte retilínea ele deixou uma bússola, e ele viu que no momento que tem a passagem da corrente elétrica, gera ali o campo magnético que induz a bússola a se mover, o seu ponteiro se mover, comprovou que um elétron é desviado ao se deslocar em um campo magnético na mesma direção do campo. A experiência comprovou que um elétron é desviado ao se deslocar de um campo magnético na mesma direção do campo. Deixar para vocês pensarem. Segunda afirmativa. Ao partirmos um ímã ao meio, é o que eu falei agora, separamos o polo norte magnético do polo sul magnético, dando origem a 2 novos ímãs monopolares. A ideia de monopolares significa que é só um tipo. Ou ele é
todo norte ou ele é todo sul. E terceira afirmativa. Quando uma partícula carregada desloca-se paralelamente ao vetor campo magnético, ou seja, no mesmo sentido, na mesma direção, a força magnética sobre ela é nula. E aí, qual que vocês escolhem? Então, vamos lá. Primeira afirmativa. A experiência do carinha lá comprovou que um elétron é desviado ao se deslocar em um campo magnético na mesma direção do campo. Certo ou errado? O que vocês acham? E aí, pessoal? Eu acho que é verdadeiro. Você acha que é verdadeiro por quê? Ah, não precisa explicar direito, não. Tipo assim, se um campo vamos supor que o campo é a mesma coisa que, vamos supor que é um sentido horário. Se ele está indo na direção do sentido, por que que ele se desviaria? Não tem sentido. Tá, você acha que é falso, então? Não, acho que é verdadeiro. Ó, a experiência comprovou que um elétron é desviado ao se deslocar em um campo magnético na mesma direção do campo, no caso, na mesma direção do campo elétrico. Eu acho que é falsa, porque normalmente os elétrons que formam as camadas de valência de um campo, né? Tá, É mas falso. deixa eu ilustrar. Eu ilustrar isso para vocês. Cida falou que é falso. Aquela ideia que eu falei, se a gente pega um corpo e a gente coloca ele dentro de um campo magnético, e a gente, como ele vai ter movimentação, ele vai ter uma velocidade. Então, ele jogou ele numa velocidade. A força, né, o campo magnético que está envolvido ali, ele vai ser o mesmo daquela velocidade, o mesmo sentido, ou ele vai ser sentido diferente? A direção dele vai ser no mesmo? Sentido. Vou voltar lá no desenho. Para vocês, que é aqui. Eletricidade e magnetismo, ele, né? E aí? Ele está falando o seguinte: Ó. na hora que eu fecho a chave, eu vou ter a movimentação dos meus elétrons, então eles vão ser desviados aqui. Porém, o campo magnético que está sendo realizado aqui, ele não está no mesmo sentido. Ele está perpendicular. Então, enquanto eu estou causando o elétron aqui dentro do meu condutor, eu estou fazendo com que o campo magnético ele seja perpendicular a esse fluxo. Então, ele não é no mesmo sentido. Então, aqui, ó, quando ele fala que a experiência comprovou que um elétron é desviado, o elétron é desviado ao se deslocar em um campo magnético na mesma direção do campo. Então, ele não vai na mesma direção do campo, ele vai ser perpendicular à direção do campo. A direção do campo. Ah. Entenderam? Porque a gente está com o elétron lá dentro do condutor, ele está passando lá dentro do fio. E aí, o que está vendo fora aqui é o campo magnético. Só que o campo magnético, ele não está indo na mesma direção do fio. Ele está perpendicular. É como se a gente estivesse atravessando, com várias camadinhas, esse condutor. Vocês entendem? Uhum. Então, ele não está se deslocando na mesma direção do campo magnético. Então, essa afirmativa aqui, ela é falsa. Beleza. Não entendo não, Sara. Não entendi. Oi? Não entendi. Não entendeu, não? Vou pegar esse desenho aqui, ó. Talvez você entenda. Olha só. Tá falando que a corrente, ela tá subindo. A corrente está subindo, então, se eu sei que a corrente está subindo, onde os meus elétrons estão percorrendo? Para cima, para baixo?
centro. Oi? Sim. Para cima, né? Se a corrente aqui é o resultado do quê? Desses elétrons de forma organizada, a gente imagina que aqui dentro do condutor tem vários elétrons. E aí eles estão percorrendo esse condutor aqui, e o que está indicando que a direção da minha corrente, ela está subindo, está para cima. Então, os elétrons, eles estão subindo. Porque eles estão querendo alcançar lá o que? A carga positiva, né? A estabilidade deles. Beleza, os elétrons estão subindo. O campo magnético, olha o que está acontecendo com o campo magnético. Ele está em volta do condutor. Ele está em volta no ângulo de 90 graus. Então, à medida que eu estou com a corrente subindo, eu estou com 90 graus aí, o campo magnético existindo. Então, a direção do meu campo magnético é essa daqui, ó, a direção do campo magnético. A direção do campo magnético é a mesma da direção da corrente? Ah, tá. Agora entendi. Não. Entendi, agora entendi. Agora deu para entender. Gera um campo magnético. Isso. Os elétrons aqui, eles estão, por haver a movimentação das cargas, eles estão gerando campo magnético. Porém, o campo magnético não está seguindo a corrente. O campo magnético não está passando dentro do condutor junto com os meus elétrons. Ele está aqui em volta do condutor. Você entendeu? Se cortasse ele aí, se cortasse o campo. Tá. Se cortar aqui. Se cortar o campo, Se cortar o campo elétrico? E suponha que tá medindo com a bússola, cortou o campo elétrico, o que é que vai acontecer o fenômeno? Não vai ter campo magnético. Porque a gente não vai ter movimentação dos elétrons. Uhum. Que a única coisa que está fazendo com que eles se movimentem é a força que a gente está alimentando. Se a gente tirou essa alimentação, ele parou de movimentar, ele ficou em repouso. Se ele ficou em repouso, ele não está gerando campo magnético. Não há existência do campo magnético ali. Deixa eu ver se tem uma outra aqui, ó. Não está acontecendo isso. À medida que, imagine que os elétrons agora são esses verdinhos. Então, à medida que eles estão passando nesse gráfico aqui do XY, o que está acontecendo é o campo magnético, esse em vermelho. Então, em outro sentido, em outra direção, não está acompanhando. Se fosse acompanhar como acontece com a tensão e corrente, aí a gente teria no mesmo plano aqui. Mas ele está com outra direção, com outro sentido. Então, à medida que a gente tem os elétrons passando, a gente tem um sentido novo aqui para o campo magnético. Então, a afirmativa dele aqui, desse exercício, ela está falsa. Por quê? Quando o elétron é desviado, ou seja, quando tem ali a existência da força, faz com que haja movimentação desses elétrons, e eles se deslocam no campo magnético, eles não se deslocam na mesma direção do campo. Eles vão se deslocar com a direção de quantos graus? De 90 graus, perpendicular ao campo. Tá? Entenderam essa afirmativa? Agora eu compreendi. Sim. Eletromagnetismo é mais complexo. Segunda afirmativa. Ao partirmos um ímã ao meio, separamos o polo norte magnético do polo sul magnético, dando origem a dois novos ímãs monopolares. Certo ou errado? Certo, é verdadeiro. É falso. É falso, porque os dois ímãs vão ter os dois polos. Isso. Cada um vai virar dois iguais. Porém, lado norte, lado sul, vai transferir os lados, né? Entra lado norte e sai sul em cada um. Normal. Isso, exatamente. Quando ele cita essa expressão ímã monopolar, significa que ele teria só ou o polo norte ou o polo sul. O que não acontece se a gente partir um ímã ao meio. Porque assim, se a gente partir um ímã ao meio, a gente vai ter dois novos ímãs, né? Dois novos eletroímãs, que eles vão ter ali a sua polaridade norte e a sua polaridade sul.
Então, não são ímãs monopolares. Então, essa aqui também está errada. E a afirmativa 3. Quando uma partícula carregada desloca-se paralelamente, ou seja, ela está indo na mesma direção ao vetor campo magnético, a força magnética sobre ela é nula. Ou seja, uma partícula carregada desloca-se paralelamente ao vetor campo magnético. A sua força é nula. Então, eu tenho um corpo, pode ser positivo, pode ser negativo, e aí ele está indo na mesma direção do campo magnético. A sua velocidade está indo no campo magnético. O desenho que ilustra, que eu posso ver aqui para vocês, deixa eu ver. Pode ser. Aqui, pode ser aqui. Não, um corpo. Pronto, aqui. Uma partícula. Essa partícula. Então, considerem esse corpo aqui uma partícula. E aqui, nesse caso aqui, ela está carregada positivamente, né? Então, mais um, ela é um próton. E aí, a velocidade dela está me indicando que ela está indo para baixo. Se ela viesse com a minha velocidade para o sentido da força, existiria aqui? Existiria força magnética ou não? Acredito que não. É verdadeiro isso daí. É verdadeira. Por quê? Tem essa característica para a questão do campo magnético. A velocidade de uma partícula, ela tem que ser também perpendicular ao campo magnético. Se eu estou levando ela para um sentido, se eu estou movendo ela para um sentido, é a mesma coisa da primeira afirmativa, né? O campo magnético, ele vai estar sendo realizado ali de forma perpendicular. Então, ele vai estar no ângulo de 90 graus. Se eu falar que essa partícula ela está indo no mesmo sentido do campo, então os dois estão andando ali juntos, isso significa que eu não tenho uma força sobre ela. Significa que não existe ali uma força sobre ela. Então, essa aqui, ela está certa. Então, somente a afirmativa 3 é verdadeira. Aqui, ó. Só a terceira. Quando uma partícula carregada desloca-se paralelamente ao vetor campo magnético, a força magnética sobre ela é nula, ou seja, não existe uma força ali sobre ela. Exercício número 2. Então, sobre o campo magnético, é correto afirmar que... Aqui vocês podem considerar mais de uma afirmativa correta. Então, número 1. O vetor campo magnético em cada ponto é perpendicular à linha de campo magnético que passa por este ponto. O vetor campo magnético em cada ponto é perpendicular, ou seja, 90 graus, à linha de campo magnético que passa por esse ponto. Correto ou incorreto? Certo. Tá certo. Certo? E aí, quem acha que está errado? Tá certo. Alguém acha que está errado essa? Não. Não? Pois eu acho que está errado. Eu vou provar para vocês que está errado. Olha o que está falando. O vetor magnético em cada ponto é perpendicular. É porque vocês gostaram do nome perpendicular. Eu falei tanto perpendicular que velocidade tem que ser perpendicular ao campo magnético. O que mais tem que ser? Que os elétrons, as partículas têm que ser perpendiculares ao campo. Beleza. Só que, olha o detalhe. Aqui é linha de campo. Estamos falando da mesma propriedade, o campo magnético, que é gerado através do quê? Da presença de linhas de campo. Então, o campo magnético, ele só é realizado a partir das linhas de campo. Se eu tiver mais linhas, eu tenho mais campo. Se eu tiver menos linhas, eu tenho menos campo. Mas ainda estou considerando campo magnético. E aí está falando que é perpendicular. Aí o que vocês não observaram é que eu falei para vocês que aqui, ó. Olha que bonitinho que eu falei para vocês.
que o campo magnético aqui, nessa linha de campo, ele se dá, o vetor campo elétrico se dá de que forma aqui, no ângulo? Tá fazendo um ângulo de 90 graus com o círculo? Ele tá, porque a linha reta no meio possibilita isso. Ah, não. Não? Tá não? Não. Que é um círculo ali. Se ele fosse 90 graus, em vez da setinha vir para cá, ela viria para cá, ó. Ela faria um L aqui. Mas ela tá fazendo só uma aberturazinha ali, ela tá passando de raspão. É como se eu pegasse uma laranja e fosse pegando, descascando assim, ó, nas etapas, sabe? Fazendo umas retinhas aqui, assim, com a casca. Nossa, essa analogia foi besta. Mas, enfim, deve ser porque eu tô com fome. O campo magnético, ele está de forma que ele está tangente ao ângulo da linha. Então, como ele está passando bem próximo ao círculo, a gente fala que ele está tangente à linha de campo. Então, ele não é perpendicular, porque a gente está trabalhando campo magnético e linha magnética, que é a mesma coisa, que um é a intensidade do outro. E aí, não é perpendicular, porque ele é tangente, o vetor campo magnético, ele é tangente ao ângulo. Então, quando vocês forem trabalhar a questão perpendicular, vocês vejam também a questão tangente. O que é tangente ao ângulo? Então, está bem próximo aqui do ângulo. Então, o número 1, ele está errado. Então, vetor campo elétrico em cada ponto, aí o correto seria tangente à linha de campo magnético que passa por este ponto. Tá? Então, não é perpendicular, é tangente. Número 2. As linhas de campo magnético são contínuas atravessando a barra magnética. Correto ou não? Eu acho que está certo. Elas são contínuas, mas não, quer dizer, contínua. Uhum. Certinho. Mas atravessa. O que é barra magnética? Oi? O que é barra magnética? O material que a gente tiver do ímã. Pense que é um ímã, é uma barra magnética. Mas elas atravessam ou elas passam em volta ao redor? Vou mostrar aqui. Vou pegar o desenho que fica mais fácil para a gente observar. Que é esse. A barra magnética aqui, temos essa bonitinha aqui. Vermelha e azul é uma barra magnética. E aí, o exercício está falando que as linhas são contínuas e atravessam essa barra magnética. Verdadeiro ou não? Pelo jeito aí tá atravessando, né? Tá entrando e saindo, não? Exatamente. Isso mesmo. Tá vindo aqui, ó, do norte, tá saindo, fazendo essa volta e entrando no sul. Então, ela atravessa, ela é contínua, como Cida falou. Então, ela é contínua aqui, o ciclo, né, o loopzinho dela, e ela atravessa, assim, a barra. Então, dentro dessa barra magnética, ela tá atravessando aqui, indo do norte para o sul. Faz as voltas por dentro. Oi? Faz as voltas por dentro, sempre do mesmo lado. Tanto faz o sentido, sempre é anti-horário, né? Sim. Uhum. Então, número 2 está correto. As linhas de campo magnético são contínuas e atravessam a barra magnética. Número 3. As linhas de campo magnético nunca se cruzam. Está correta. Correto. Toda vez que a gente estiver analisando tanto linha de campo elétrico como linha de campo magnético, elas nunca se cruzam. Pode existir ali um feixe enorme de linhas, como tem várias ilustrações que a gente encontra, muitas, né? Quando a intensidade é muito forte, mas elas nunca vão se cruzar. Elas têm o seu caminho ali, cada uma faz o seu caminho. Então, número 3 também está correto. Número As pirais de solenoide. Né? O sentido das aspirais. Sim.
Por convenção, as linhas de campo magnético saem do Polo Sul e entram no Polo Norte. Agora eu não vou mostrar o desenho, porque aí vocês vão lembrar. As linhas do campo magnético saem do Tá ao Polo Sul contrário, né? e entram no Polo Norte? Tá errado, não é o contrário? Muito bem. Errado. Boa observação. Aqui, ó. Voltando. Aqui, elas saem do norte e vão para o sul. Então, a afirmativa está falando que sai do sul e vai para o norte. Está errado. Então, sempre a gente vai ter as linhas de campo saindo do norte e indo para o sul magnético. Então, 4, errado. Número 5. As regiões com menor densidade de linhas de campo magnético próximas indicam um campo magnético mais intenso. Então, está falando menor densidade de linhas de campo magnético próximas indicam um campo magnético mais intenso. Acho que é Eu falso. acho que Por quê? Acho que... Vai, deixa eu falar. Fala, cara. Eu acho que é verdadeiro, porque vai ter muitas linhas se repelindo, então elas vão ficar longe, não? Mas se elas ficam longe uma das outras, elas são mais intensas? Ou não, pera, é o contrário. Isso. É quando tem menos intensidade. Uhum. Esse trem tá errado. Sim. Tá errado. Por quê? Se eu tenho linhas de campo próximas aqui, elas indicam campo magnético mais intenso, menos intenso? E aí? Menos intensidade. Menos intenso. As regiões com menor densidade de linhas de campo magnéticos próximas indicam um campo magnético mais intenso. Exatamente. Tá errado. Por quê? Porque aqui está falando que não tem tantas linhas próximas uma das outras, né? Que a interpretação é essa aí. Se eu não tenho linhas próximas umas das outras, eu não vou ter uma intensidade legal ali. É como se a gente tivesse a ideia do bambu, né? Que o bambu, quando ele está ali, uma plantação, eles estão juntos, o que acontece? Se vier um vento muito forte, um vai proteger o outro, eles não vão envergar. Mas se eles estiverem sozinhos, a tendência é muito maior que o vento venha e aí faça com que esse bambu envergue. Mas se eles estiverem juntos, o feixe junto ali, o vento não vai causar nenhuma força sobre ele. A mesma coisa que está falando aqui. Se eu não tenho linhas próximas umas das outras, eu não tenho intensidade. Elas estão fracas, elas estão ligadas de forma... A ligação delas ali é fraca. É a mesma coisa se eu estiver longe de um material que ele está carregado, que tenha um campo magnético ali nele. Eu não vou ter tanta proximidade com ele, então não vou ter contato com esse campo magnético. Esse campo magnético não vai estar causando uma influência sobre o meu corpo. Seria o contrário se estivesse próximo. Se esses dois corpos estiverem próximos ali e houver um campo magnético, a gente vai saber que existe uma influência, que um está influenciando sobre o outro. Então, isso aqui também está errado. Número 6. Quebrar o ímã em forma de barra é uma maneira simples de obter dois polos magnéticos isolados. Acho que é verdade. Posso estar errado, mas eu acho que é verdadeiro. 2 ímãs daí. Eu acho Como que é assim dois falso. polos magnéticos isolados? É isso aí. Aqui ele está falando dois polos magnéticos isolados, significa aquele monopolo. Ou seja, eu teria só um norte e só o outro sul. Não, vai formar os dois polos de novo. Exatamente, a mesma coisa do outro. Então, esse também está errado. E número 7, cargas elétricas em repouso não interagem com o campo magnético. Verdadeiro ou falso? Elas, acho que elas vão interagir sim. Quando o campo magnético passar perto delas, vai interagir. Mas o que faz com que o campo magnético passe?
Ou Oi? que surge. O que faz com que um campo magnético surja? São as cargas opostas. A reunião de cargas. Vou voltar aqui ao primeiro slide. A corrente é a carga elétrica. Campo magnético é uma região do espaço onde as cargas elétricas em movimento são sujeitas à ação de uma força magnética. Ou seja, se eu não tiver movimento das cargas elétricas, eu não tenho a presença do campo magnético. Viu? Então, se eu só vou ter o campo magnético se eu tiver cargas em movimento. Se as cargas elétricas estiverem em repouso, não interagem com o campo magnético. Como se eu tiver, por exemplo, o nêutron. O nêutron é uma carga elétrica, né? Porém, ele está ali em repouso, não está acontecendo nada com ele. Então, ele não vai ter o campo magnético. Beleza? Então, as que estão certas aqui é a 2, a 3 e a 7. Número 3. Aí aqui já é a aplicação de fórmula. Um fio condutor, vamos fazer só esse aqui, porque os outros 4 também é fórmula, mas eu vou deixar aqui lá para casa depois. Um fio condutor retilíneo, então aquela parte ali do condutor que está reta, tem um comprimento de 16 metros e transporta uma corrente elétrica contínua igual a 0,5 amperes. Em um local onde existe um campo magnético perpendicular e uniforme, cujo módulo vale 0,25 Tesla, conforme indica a figura abaixo. Então, essa figura. Temos o condutor, aqui um fio, e esse fio, o comprimento dele é 16 metros, e está passando ali uma corrente de meio ampere, né, 0,5 ampere, e tem um campo magnético que está sofrendo ali, que vale 0,25 Tesla. Aí está perguntando, o módulo da força magnética exercida pelo campo sobre o fio vai ser de quanto? Então, qual que vai ser a intensidade da força que está acontecendo nessa situação? Então, vamos analisar. Primeiro, sabemos que se tem um condutor em forma retilínea e ele tem a passagem da corrente, significa que eu estou gerando em volta dele um campo magnético. E aí, ele me falou que a corrente que está passando é de 0,5. O campo magnético é de 0,25 Tesla. Qual que vai ser a intensidade com que esse campo está passando ali? E aí, a intensidade da força, ela se dá através da multiplicação do comprimento, do campo e da corrente. Então, se a gente fosse fazer a força, ela seria essa. Deixa eu só pegar a fórmula dela aqui. Aqui. Essa daqui. Eu tenho um condutor, tá passando uma corrente e tá ali sobre o efeito de um campo magnético. Qual que é a intensidade da força? A intensidade da força, ou Fmzinho, né, que é a força magnética, se dá o B maiúsculo, que é o campo magnético, I, que é a corrente, o L maiúsculo, que é o comprimento do meu condutor, e o seno do ângulo. Aí você pode falar assim, ah, professora, mas não passou o ângulo. Que ângulo é esse? Então, tá. O ângulo é sempre 90? Não, nem sempre vai ser 90. Porém, há uma característica para você perceber que ele é 90, que é a questão perpendicular. Então, se no problema falar para você que é perpendicular, aí você já considera 90 graus. Mas existem alguns exercícios que vai te dar um ângulo específico. Quando te der um ângulo específico, aí, em vez de você colocar o seno de 90, que você já sabe que é 1, seno de 90 é 1, você vai colocar seno do ângulo. Por exemplo, se falar que o ângulo é de 10 graus, aí você vai fazer seno de 10.
Minha resposta deu 2. 2. Então, é só uma multiplicação, né? A força é igual ao campo magnético. Campo magnético, 0,25. Corrente, 0,5. Então, 0,25 vezes 0,5 vezes o comprimento, 16, e vezes o seno. Aí ele já está falando que esse campo magnético é perpendicular. Quando vocês encontrarem a palavra perpendicular aqui no problema, vocês já vão saber que seno de 90 é 1. Então, nem preciso usar. Então, vai ser só uma multiplicação. Campo, corrente e comprimento. Então, 0,25 vezes 0,5 vezes 16. Deu quanto, Caio? 2. 2. O meu deu 2. Eu considerei o 90, né? Que é vezes 1 no final lá. Isso. 16 vezes meio é 8. 8 vezes 0,25, 2. Isso é 2 mesmo. Exatamente. Certinho. Então, aqui, ó, a força magnética é o campo magnético 0,25, a corrente 0,5, o comprimento 16 e o seno do ângulo, a gente sabe que ele está perpendicular, então ele está a 90 graus. Seno de 90 é igual a 1, e aí 2 newtons. Força sempre é dada em newton. Então, 2 newtons. Beleza. Aqui, deixa eu ver se é esse que vai ter o... Não é esse não. Mas esse daqui fica para casa para vocês fazerem depois. Se a força magnética que atua sobre um fio retilíneo, então o fio retilíneo vai considerar a fórmula e a ideia do exercício anterior, de 1 metro e mergulhado perpendicularmente, ou seja, seno de 90. Já matou o problema aqui, então seno de 90 nem precisa considerar. Em um campo magnético de 10 Tesla, é de 2 newtons, então já está falando. Está falando o campo, está falando a força e está falando o comprimento. O valor da Acho que é corrente elétrica... 0,5. Já fez aí? Aqui olhando os dados aqui, provavelmente é 0,5. Acho que não. Não sei. É porque a minha... Cadê o meu quadro? Faltou o meu quadro aqui, ó, para eu rasurar hoje. Então, tá, vamos considerar a forma, né? Força, ele já deu, que a força é 10 Tesla. Então, aqui seria 10. O campo, ele já deu também que é... Não, desculpa. O campo é 10 e a força é 2. Beleza. Força é 2, campo é 10. A corrente, não sei, considero I. O comprimento, 1 metro. E o seno de 90, 1 também. Então, 1 aqui é 10. Então, ficou 10i e aqui desse lado 2. É isso? Só que aí você fez o contrário, né? Você dividiu 10 por 2 e deu 5. E de novo, fiz ao contrário esse cálculo. Porque se você isolar só corrente aqui, você passa o B dividindo. Então, é 2 dividido por 10. E 2 dividido por 10, esse daqui, 0,2. Que aqui a gente isolou o I, e ele jogou tudo aqui, né? A gente já sabe que é o 2, que é da força, e o campo que era 10. Então, 2 dividido por 10, 0,2. Esse 5 aqui, Rafa, que é a questão do ângulo. E aí tem uma observação que para vocês fazerem na calculadora de vocês. Um fio de comprimento de 1,5 metro conduz uma corrente elétrica de 0,2 amperes. Está mergulhado em uma região de campo magnético. Determine o valor da força magnética sobre o fio, sabendo que o valor do campo magnético é de 10 Tesla e que a direção do fio forma um ângulo de 30 graus com a direção do campo. Então, aqui agora a gente já não achou mais a palavrinha perpendicular, ou seja, agora a gente já não tem mais o seno de 90 igual a 1. Então, tem que calcular o seno agora do ângulo. E o ângulo que o problema nos deu é 30 graus. Então, no problema, na minha fórmula, eu vou ter que colocar seno de 30. E aí, se vocês Eu não lembro como é que faz. Pois é, se vocês abrirem a calculadora de vocês, a minha aqui, ela já tem o seno já na série inicial. 0,5. Tá, aí você percebeu que tá escrito grau bem pequenininho? Ah, é mesmo, na calculadora.
É grau. Científica, né? Isso, na calculadora científica. No meu caso aqui, eu só aperto os 3 pontinhos e mudo, que tá grau, aí grau e rádio. Radiano. Se você for colocar radiano e fizer seno de 30, vai dar um número, acho que um número negativo. Então, não é essa ideia aí para a gente trabalhar. Então, toda vez que você for trabalhar o ângulo, quando a gente está trabalhando o eletromagnetismo, a gente sempre vai usar em grau na calculadora. E aí, em grau, o seno de 30 graus é igual a 0,5. Então, só essa observação. Aí, se apareceu um número muito estranho, colocar aqui rádio, aí seno de 30, ficou menos 9,9880. Isso aqui para outra função. A nossa função, nesse caso, é grau. E aí, ficaria desse jeito. A força é igual. O campo magnético, ele falou que é 2. A corrente, que é 0,2 amperes. O comprimento de 1,5 metro. E o seno agora é o seno de 30, então tem que considerar, porque não é mais seno de 90 igual a 1. Então, seno de 30 é igual a 0,5, e aí o resultado final deu 1,5 newtons. A força deu 1,5 newtons. Ou seja, a intensidade que está causando Ô, ali... professora, Diga. vai ter que usar o valor de seno? Seno, cosseno, essas coisas? Sim. Sim. Uhum. Musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz que não for 1, que é o valor de cada um. Aí na hora da prova a galera já vai manjar. Essa aí eu não conheço, não. Como é que é a musiquinha que cortou aqui pra mim? 1, 2, 3. É que tem seno, cosseno e tangente. Aí vai ser 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz que não for 1. Aí no final vai ser raiz de 1, raiz de 3, raiz de 3 sobre 3. Tem que lembrar um. Depois eu passo, depois eu mando pra galera aí. Que eu tive isso aí ano passado. Isso aí, garoto. Legal. Você lembra lá e manda pra gente, que essa aí também não conheço, não. Esse macete aí. Beleza. Eu só lembro do com sono e sem sono. Mas isso aí é uma outra análise. Deixa para outro dia, a gente faz isso aí. Mas para a gente aqui, a observação hoje era só essa. Se você for trabalhar o seno de algum ângulo, você percebe que a sua calculadora esteja em grau. Se ela estiver em rádio, aí você muda essa configuração dela, porque ela vai te dar um valor diferente. E aí, o último exercício para vocês responderem é só uma análise básica. Marque a alternativa que melhor representa o vetor indução magnética no ponto P. Então, tem esse pontinho aqui, gerado pela corrente elétrica que percorre o condutor retilíneo na figura abaixo. Então, é aquela ideia do fio retilíneo, está passando uma corrente, colocamos aqui uma carga, um pontinho. E aí, quer saber qual que é o vetor que está indicando aqui essa indução magnética, o campo magnético que está acontecendo nela. Se a gente fizer a ideia da regra da mão direita, como que a gente faria? Alguém tem uma ideia? Acho que vocês não entenderam muito essa ideia, né, da mão direita. Vou ter que trazer mais exercícios para a gente poder entender. Olha só. Eu acho que a D. Você acha que é a B, Cida? Por quê? Eu acho. Porque o sentido aí é sempre para anti-horário, né? E ela tem que indicar voltando. Sempre para esse lado aí. Onde a setinha está indo. Ela vai e faz o giro nessa posição. Isso. Exatamente. Tá, a corrente, é porque eu vou fazer mostrando como que tá aparecendo para mim. Então, a corrente, para mim, tá mostrando aqui pro lado esquerdo.
Então, eu vou pegar o meu dedão, apontar para o lado esquerdo, junto com a corrente. Então, no mesmo sentido aqui da corrente. E aí, é como se eu apertasse o fio. Se eu apertar esse fio aqui, o que vai acontecer com os meus dedos? Eles vêm em direção para mim. Então, se ele vem em direção para mim, a gente lembra lá da flecha. A flecha, se ela vier em direção para mim, eu vejo um X ou eu vejo a ponta da seta? A ponta. A ponta. Então, a resposta certa é a letra B, é um pontinho. Então, é essa ideia daqui, ó, que eu... Exatamente esse daqui. O dedão eu coloquei no sentido da corrente e aí eu fiz o fechamento do fio. Quando eu fiz o fechamento do fio, eu vi que os dedos, a direção dos dedos veio para mim. Então, se ele veio para mim, ela tá com o pontinho, tá? Se a Tá corrente fosse saindo pra aqui. cima, ia ser a mesma coisa, então, né? Entendi. Se a corrente fosse para cima aqui, É, que aí você ia fechar a mão, os dedos iam voltar pra você do mesmo jeito, né? também. Porque se a corrente está para cima, aí tá a diferença. Para você representar aqui, né? Se a corrente fosse para cima, os dedos aqui, ó, a gente está vendo que ele está indo para o lado esquerdo. Então, o fluxo aqui. Então, quando ele vai para o fluxo... No caso, aí é fluxo, professora, se fosse... Ah, tá. Então é o fluxo que tem que ser analisado, no caso. Isso. Uhum. Você imagina um monte de linhas, né? Os campos aqui vindo na direção. Qual que seria a direção? E aí, fechando o condutor mesmo, se a gente fosse fechar o condutor, de que forma viria? Então, veio para cá, a corrente está aqui, fechou, veio para a minha direção, né? Porque se eu estou perpendicular, se eu faço um ângulo de 90, a corrente está aqui e eu venho com os dedos para cá, fechando aqui o ângulo de 90, né? Fazendo um L. Se fosse para cima, aí se eu fizesse assim com a corrente para cima e fizesse esse L, ela iria para a esquerda. Então, seria, no caso ali, letra C. Se eu fosse a corrente para a direita, se eu virasse aqui a corrente, aí ela ia no sentido... Como é que eu faço aqui? Assim, e tentasse fechar, ela já ia para lá. Então, ela seria letra A. E se eu fizesse com a corrente para baixo, ela iria para a direita, seria letra D. Mas isso aí a gente exercita. É complexo mesmo, só o início, depois a gente pega o macete. Mas a ideia é que toda vez que a gente tiver a movimentação, então as cargas elétricas se movimentando, a gente tem ali a presença de um campo magnético envolvendo aquele condutor. E aí, de que forma que ele vai estar envolvendo? Fazendo um ângulo de 90 graus, perpendicular. E aí, caso o exercício ele dê um ângulo diferente e pede para você analisar a intensidade da força que está sofrendo naquele ponto, aí a gente vai considerar esse ângulo, porque mesmo que eu tenha um campo magnético envolvendo aqui esse condutor, eu posso vir fazer um corte nele e analisar um ponto que não seja perpendicular. Então, vai estar sofrendo a intensidade, né? A força ali, ela vai estar em todas as direções, mas de que forma ela vai estar sofrendo aí? Então, se o exercício pedir um seno diferente do perpendicular, a gente considera o seno desse ângulo. Se falar que é perpendicular, a gente não precisa considerar o seno na fórmula. E a questão da análise da mão direita, a gente traz mais exercícios para a gente poder exercitar e colocar essa ideia na cabeça. Eu vou mandar esses slides para vocês e vou também, essa aula que está gravando, aí eu vou mandar também o link da aula para vocês, assim que eu conseguir baixar ela. Mas a ideia para hoje seria isso, a ideia do campo magnético, porque a gente já falou das cargas elétricas, a gente já estudou o campo elétrico e agora a gente está estudando o campo magnético. Quando a gente tiver a junção desses dois agora, o campo elétrico e o campo magnético, agora a gente tem o campo eletromagnético. E aí agora a gente trabalha quais são os componentes e os equipamentos que trabalham com essa ideia de eletromagnetismo. E a gente vem com o primeiro, que é o transformador, que trabalha nesse sentido. E aí já a próxima aula a gente já começa falando
dessas propriedades aí do transformador e para que serve, como que ele funciona, como que a gente analisa, mas é baseado nessa ideia do magnetismo. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa sobre o que foi passado hoje? Não. Não, né? Tranquilo, professora. Muito bom. Tá, a gente só vai... Na semana que vem, eu trago mais algumas ilustrações dessa regra da mão direita, para a gente poder assimilar melhor como que funciona. Mas isso aí também não vai ser tipo assim, eu não vou cobrar isso numa prova, né? Não vou mandar vocês fazerem a mão direita e para vocês poderem fazer a análise. Mas é só para a gente perceber, ter uma percepção melhor de como que funciona.